Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da nossa revista Palavra e Vida, na sua lição 12, página 56. O tema da revista é o seguinte: o risco da depressão por conta das tribulações. Experiências de Paulo quando as inevitáveis adversidades nos ameaça derrubar. O texto aqui base para essa lição está lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Vou ler aqui para você pode fazer a leitura aí na tua Bíblia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O autor ele começa aqui na sua introdução falando que todos nós estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento que se possa imaginar. Então ele cita alguns aqui: doença, morte de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguições e outras tantas que podem tentar nos afligir. Coisas que da vida corriqueiras que podem vir nos afligir. É interessante o termo aqui, e eu quero destacar para você, em primeiro momento, esse termo usado, essas palavras usadas pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, no verso 8. E eu queria fazer um comparativo aqui para você, como palavra introdutória, sobre atribulado e angustiado. Por exemplo, atribulado é aquele que sofre adversidade. O angustiado é aquele tomado de angústia. Ou seja, o sofrer a adversidade é um efeito externo. E ser tomado de angústia é um efeito interno. Aquela situação ela já entrou dentro de você. E aquilo tomou o teu coração, aquilo roubou a tua paz. E essa é a primeira comparação que a gente faz aqui no texto sobre essas duas palavras. A segunda é sobre perplexo e desanimado. Então, perplexo quer dizer também espantado. Ou seja, você viu algo, aquele acontecimento, aquilo causou em você espanto. E o desanimado é sem vontade de agir. Mais uma vez, a gente tem dois efeitos aí, um efeito externo, que é o estar espantado, e o efeito interno, que é sem vontade de agir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o autor também diz que Jesus passou por momentos de aflição, por momentos de luta, por momentos de dificuldade. E nem por isso ele se deixou estar desanimado. Pelo contrário, as acusações que ele sofria, ele tinha um modo correto de dar resposta a isso, principalmente vindo dos fariseus, e os fariseus acusavam Jesus o tempo todo. Me lembro de uma passagem que quando Jesus ele expulsou o demônio, eles diziam que Jesus expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus vai e fala: olha, como um reino, ele vai conseguir ir à frente, subsistir, se ele luta contra ele mesmo. Ele deu esse exemplo. E aí o autor ele continua dizendo aqui, a partir do primeiro tópico, se você tiver a revista aí você pode acompanhar, ele faz uma pergunta: é possível ter uma vida sem tribulações? Eu faço essa pergunta para você. É possível termos uma vida sem lutas, sem tribulações? Certamente que não. Nós não vamos estar livres das aflições e tribulações deste mundo. O autor ele frisa isso na página 57, lá no primeiro parágrafo você pode ver essa frase. E lá embaixo, bem no finalzinho da coluna, ele diz o seguinte: precisamos fazer este destaque no texto: em tudo somos atribulados. A palavra que o apóstolo Paulo usa no grego é tribou, que significa sofrer duramente, ser posto em grande prova. Então, quando nós entendemos essa questão de tribulação, nós entendemos que nós somos
postos em prova, nós somos provados, nós somos medidos através das dificuldades. E aí nós precisamos de um socorro externo. O socorro externo é uma necessidade que nós sentimos, tá certo? Toda tribulação, ela produz em nós essa sensação de necessidade de socorro. Isso é normal do ser humano. Nós dependemos uns dos outros. É uma coisa que a gente precisa entender bem. A gente está vivendo momentos difíceis agora, né? E que a gente vai lá no mercado e a gente vê pessoas enchendo o carrinho, por exemplo, que você já deve ter visto, ou no mercado, ou na própria reportagem, de álcool gel, né? Parece que a pessoa vai passar o resto da vida dela, né, dos seus anos de vida, usando álcool gel. E na verdade, aquilo é um desespero. Por quê? Porque ela está levando acima da quantidade que ela vai precisar, naturalmente, né, e deixando outros sem. A verdade é essa. Ela leva mais para ela e deixa outros sem. Queridos, isso é sinal de desespero. Isso é sinal de um egoísmo muito forte, né? Daquela coisa que, olha, tem que ser meu, tudo para mim, né? Eu não penso no outro, não há nenhum sentimento altruísta, ou seja, de pensar no outro, que o outro também precisa, que eu tenho uma necessidade, mas que essa necessidade é compartilhada por todos têm essa necessidade. Isso é um início de adoecimento na alma. Esse sentimento sendo cultivado dentro da pessoa, ela está já no caminho para adoecer, porque mostra aí o desespero, mostra aí a angústia tomando a pessoa por dentro, tá certo? E um egoísmo fora do comum. O autor ele continua falando o seguinte: a grande questão é que a ansiedade não pode ser duradoura. Ele fala isso na 57, lá no último parágrafo, na segunda coluna. Ou seja, o que ele fala sobre essa questão de ansiedade não duradoura? É porque naturalmente, quando vem alguma dificuldade para você resolver, você desenvolve em primeiro momento uma ansiedade. Você desenvolve em primeiro momento a dificuldade de dar a resposta àquela situação. Isso é normal. O que não é normal é aquilo continuar dentro de você. É aquilo continuar agindo em você, roubando a tua paz, roubando a tua tranquilidade, roubando a tua serenidade, que é dar os passos corretos no momento correto. Isso não é normal. E ele fala isso aqui, né? E ele diz que o Espírito Santo, né, que habita em nós, ele retira de nós esse sentimento, né? E ele coloca em nós uma paz que vem de Deus. Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né, nós temos que buscar essa paz que vem de Deus. Ou seja, em meio a toda a tribulação, ao mar revolto, nós temos que buscar a paz que vem de Deus. E essa paz só é possível através do Espírito Santo. Paulo também, ele deixa claro que nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado. Isso aí na página 58, na primeira coluna, no primeiro parágrafo. Abaixo, no segundo parágrafo, ele nos fala de um momento de grande sofrimento, né, e da lição que esse episódio lhe trouxe. E ele chega ao ponto de se desesperar. E a gente tem que ter uma noção exata aí que esse desesperar de Paulo não é abrir mão da sua vida, né? Paulo em nenhum momento ele vai abrir mão da sua vida, mas é realmente um sofrimento ao limite do extremo. Talvez você tenha passado por isso, né? Um sofrimento ao limite do extremo, algo que você vai dizer assim: olha, eu não vou suportar isso, essa carga eu não suporto. Mas o fato de você estar aqui, né, até assistindo esse vídeo, é sinal que você suportou.
é sinal que você passou por esse mar revolto, passou por essa dificuldade e chegou até aqui. Quantas dificuldades eu também já passei na minha vida, mas eu estou aqui. É sinal que eu venci essas dificuldades. Então, a despeito de toda a adversidade que venha sobre você, você tem que ter isso em mente. Olha, com o meu Deus, né? Com a força que Deus vai me dar. Porque essa força não é minha, né? Eu sou pequeno e frágil, mas essa força vem de Deus. Com essa força que vem de Deus, eu consigo dar conta dessas tribulações, das adversidades do mar revolto a qual eu me encontro. Tá certo? E aí ele continua falando aqui, o autor continua na página 58, e aí na segunda coluna, no segundo parágrafo, eu grifei aqui para você e vou ler, ele fala assim: o significado da palavra desespero que o apóstolo usa no texto que lemos é: está totalmente perdido, está totalmente desprovido de recursos, renunciar a toda esperança, está em grande desespero. Então, durante todo o tempo, ele estava a voltas com prisões, surras, calúnias, perseguições e abandono. Então, quando o apóstolo Paulo, e a história dele é muito interessante, porque ele passa de perseguidor a perseguido, né? Quando Paulo ele escolhe seguir o caminho de Jesus e ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele passa a ser perseguido. E aí gera, né, para a vida de Paulo várias tribulações, né? Surras, prisões, falsas acusações. Queridos, às vezes na nossa vida as coisas são muito semelhantes a isso, né? O que acontece? A gente vive também momentos de perseguição pelo fato de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, pelo fato de mudarmos a história da nossa vida, de mudarmos de vida. E o mundo ele não consegue compreender essas coisas. E aí começa a nos perseguir, a nos caluniar. E aí há várias situações que tentam falar mal da nossa vida, né? E infelizmente o ser humano, pelo ócio, né? Pela falta de ocupação, né? Ele tem o prazer de falar mal do outro. Você já deve ter passado por essa situação de alguém falar mal de você gratuitamente. Por que isso? Porque o ser humano, no seu ócio, né, na sua falta de ocupação, ele se detém a cuidar da vida dos outros. E isso é de um ser humano, tá? Eu estou falando de um ser humano que não tem a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de você, crente em Jesus. Isso não cabe para você. Isso aí você tem que deixar para o velho homem, para o homem do pecado, do passado, né? A natureza passada. Porque quando você adquire uma nova natureza em Cristo, apesar de sermos pecadores, o pecado ele já não tem proeminência nas nossas ações, ele não nos domina, ok? Quem nos domina e quem deve nos dominar é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente está debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus, coisas do tipo separar tempo para falar mal das pessoas, isso é do passado. Já não pertence mais nem para mim nem para você. Ok? E aí ele continua falando aqui, o autor, na página 58, e eu grifei lá no finalzinho da segunda coluna: nenhum ser humano é capaz de suportar insensível às tribulações e intempéries da vida. Paulo, o grande servo do Senhor, conheceu a tristeza por conta dessas tribulações. O que ele está falando aqui? É normal você ficar triste por causa das tribulações, né? Você vai ter a sua sensibilidade natural de perceber isso e de sentir isso. Isso é normal, ok? Então, mas a gente passa para o ponto 2, que fala sobre o grande perigo. E aí é interessante, ele entra aí no âmago da questão. E ele fala aqui, eu destaquei aqui no primeiro parágrafo: a depressão sempre tem como causa algum episódio dramático. Queridos, queridas,
nós sempre vamos ter dramas na nossa caminhada. Como disse no começo da lição, perda de pessoas queridas, perda de emprego, algum projeto que você planejou não deu certo, ok? Nós vamos ter ao longo da vida essas dificuldades aqui e ali, mas quando a gente começa a acumular essas coisas, e eu costumo usar o exemplo de uma mochila, quando a gente pega uma mochila, começa a acumular coisas ali naquela mochila, né? E essa mochila é uma mochila existencial que ao longo do caminhar da vida, cada um de nós tem a nossa mochila, né? E ali as coisas ruins começam a ser acumuladas nessa mochila, vai chegar um tempo que a gente não consegue andar, de tanto peso nas costas. E quando chegar esse tempo que a gente não consegue andar, a gente está imerso na depressão. A depressão, ela retira do ser humano a vontade, né, e o sentimento de você agir, de você sair daquela situação. O ser humano em estado de depressão, ele não consegue sair daquela situação por si sozinho. Ele precisa de uma ajuda para ele poder sair daquela situação. Então, o acúmulo desses dramas, dessas dificuldades, né, esse encher dessa mochila, ele vai nos pesando e vai nos parando e vai retirando de nós a força da reação. E a gente precisa estar atento a isso, ok? O autor ele coloca isso bem claro para nós. E aí ele continua dizendo o seguinte, que como cristãos, eu estou na página 59, não podemos esperar uma vida isenta de tribulação e sofrimento. O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo teríamos aflição. João capítulo 16, verso 33. Nesse mundo nós vamos ter aflição. Se a gente encarar dessa forma, olha, nesse mundo nós temos lutas. Todos têm lutas. Não há um ser humano que não tenha lutas. Ok? Todos têm lutas. Ah, mas aquele camarada que é muito rico, né? E a gente geralmente faz essa comparação, ele também tem lutas. Lembre-se que os ricos cometem suicídio. Lembre-se disso. Então não é o fato de se acumular riqueza que vai nos blindar, né, de termos aí ataques de angústia, de ansiedade. Ok? O autor continua dizendo o seguinte, a tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. A angústia, mas geralmente pode ser controlada. Ou seja, a tribulação, a luta que vem, não conseguimos às vezes dar controle. Mas a angústia, aquele sentimento que nos toma por dentro, ele diz que pode ser controlado, né? E como? À medida que entendemos o quanto a tribulação é inevitável e, sobretudo, no quanto acreditamos que o Senhor não nos abandonou. E aí há uma questão muito importante. Se você está passando por luta, por dificuldade, pelo deserto, pelo mar revolto, saiba de uma coisa, você não passa por isso só. Deus é contigo. Deus está a te segurar. Deus está a sustentar naquele momento de maior fraqueza. Deus está ali com a mão poderosa dele para te levantar. Entenda isso, né? Você não passa pelas tribulações só, porque Deus está contigo. Lembro-me agora do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ou seja, ainda há possibilidade de se passar pelo vale da sombra da morte, pelo extremo da dificuldade. Mas o salmista, ele coloca que a sua preocupação de passar por esse lugar, ela é atenuada quando ele tem a certeza que Deus está com ele. Ok? Tenha certeza, você está passando por luta, por adversidade, você não está passando só. Deus está contigo. O autor continua dizendo, e já caminhando para o final da lição, lá no finalzinho, no último parágrafo da primeira coluna, página 59, ele diz, é aqui que prevalece o texto de Filipenses 4,13. Podemos todas as coisas quando estamos fortalecidos pelo Senhor.
todas as coisas boas e ruins. Vale a pena pensar que situações difíceis na vida nada mais são do que ferramentas que Deus usa para nos deixar, né, de confiar em nós mesmos, para abandonarmos a autoconfiança, a autocomiseração, autoglorificação, orgulho e teimosia. Então aqui, mesmo diante das tribulações que fazem parte da vida, que vem para mim, vem para você, Deus ele usa isso ao nosso favor, né? Porque na verdade ele treina em nós o libertar-se do orgulho, da teimosia, da autoglorificação, da autocomiseração, da autoconfiança, ou seja, nos mostrando que nós somos pó, e ao pó voltaremos, como diz a palavra. Então, a partir desse momento, quando eu entendo que eu sou pó, que eu sou fraco, né, a minha força ela está no Senhor. A minha força está depositada em Deus. E ali eu busco a força que eu preciso. É a fonte que eu preciso, está no Senhor. E aí ele continua dizendo: com frequência o sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossa vida. Então esse momento de luta, de adversidade, de sofrimento, de mar revolto, de deserto, tudo isso é convertido por Deus para nos lapidar, para sermos servos melhores, para entendermos que não somos melhor do que ninguém, que não devemos nos colocar acima de ninguém, que somos todos iguais, somos nivelados pela graça de Deus. Essa graça que nos alcança nesse momento mais difícil da nossa vida. E aí o autor ele termina dizendo o seguinte: como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Ele faz algumas perguntas aqui para você, página 59, e eu gostaria que você pensasse, respondesse, né, com a sua família, estudando, ou fizesse uma autorreflexão sobre como você tratou a angústia que o problema, que a adversidade lhe causou, né? Como a fé em Deus pode nos ajudar ou te ajudar nas inevitáveis tribulações. Então, se passamos por lutas, né, e como o estudo aqui bem nos diz, nós temos armas para combater isso. E uma das armas é a fé. É crer que o Senhor ele vai nos dar o escape, vai nos dar o socorro no tempo certo, na hora certa. Crer que nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que é aquele espírito de conforto, de consolo, de orientação, de sabedoria. E crendo dessa forma, né, nós vamos eliminar o risco de cairmos em depressão, mesmo diante dos dramas da vida. Porque quando esses dramas surgirem para nós, né, nós sabemos aonde nós podemos colocar a nossa confiança. E a nossa confiança, ela deve ser colocada no Senhor. Como diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que você descanse no Senhor, e que você tenha aí esses momentos de refúgio em Deus, diante de toda a adversidade que venha surgir à sua frente. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de Jesus.